naqueles 30 versículos, porque fala, um versículo fala tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de trabalhar, tempo de deixar trabalhar, e assim por diante. Interessante que ele fala 30 vezes sobre o tempo. A palavra tempo aparece 30 vezes no versículo 1 a 8. Será que isso aí foi uma coincidência? Ou o escritor fez isso de propósito? Cada tempo aí, a palavra tempo correspondendo a um dia do mês, aos 30 dias do mês que nós tanto contamos, né? Hoje já é dia 7, amanhã já é dia 8, e assim sucessivamente, até chegar ao 30º dia, 31º dia. E acontece, meus amados irmãos, temos que saber, temos que conhecer o significado deste tempo na nossa vida. Porque, irmãos, como o irmão Alan falou aqui, os dias são maus. E tem muita gente, irmãos, que não está aproveitando esse tempo, está gastando esse tempo com coisas fúteis, coisas que não edificam, coisas que não trazem nenhum benefício para as suas vidas. Simplesmente, irmãos, queiram ou não queiram, alguém pode até pensar, mas o irmão Carlos só vem para a igreja só exortar. Não, irmãos, não exortar é porque o Espírito Santo está nos conduzindo sempre com esta palavra, porque os dias são maus, o tempo está próximo, Jesus está às portas, e se você não estiver preparado, você vai ficar. E Deus quer que você não fique. Deus quer que você esteja preparado para aquele encontro magistral, quando o Senhor virá das nuvens, e das nuvens com poder e grande glória, no estrugido de uma trombeta. Ao você ouvir o som da trombeta, você vai assustar os céus com o seu corpo transformado. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Quem crê nesta promessa, diga glória a Deus. Irmãos, é o motivo que nós estamos aqui, porque nós cremos nesta promessa. Nós cremos nesta promessa. Devemos saber, irmãos, o que significa remir o tempo. Devemos saber, irmãos, que temos que aproveitar bem esse tempo que nos resta, porque já é a última hora. Não sou eu que digo isso, que já é a última hora. A própria palavra, há 2000 anos atrás, já dizia: já é a última, filhinhos, já é a última hora. O apóstolo João, já é a última hora. E eu pergunto: em qual segundo você está nessa última hora? Em que lacuna deste tempo você está fazendo parte dele? Desses 60 minutos desta última hora? Qual minuto você está enquadrado? Qual segundo você está enquadrado? Irmãos, vou usar as palavras novamente aqui do irmão Alan, porque o que ele falou aqui foi pelo Espírito Santo, porque ele falou aquilo que está dentro do contexto que ele veio pregar. Irmãos, precisamos voltarmos para Deus. Santidade, irmãos, santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. A santificação é um processo. Se você acha que você foi santo ontem, seja mais hoje. Se você acha que foi santo hoje, seja mais santo amanhã. Isso é um processo. A santificação é um processo de conhecimento, é um processo de revelação. Quanto mais você santifica, mais Deus se revela na sua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele revela os mistérios que estão lá contidos entre os querubins no seu trono. E muita gente está com sua vida infrutífera, espiritualmente falando, porque não buscam conhecer a Deus na sua beleza, na sua santidade. Vive uma vida, vem para a igreja como se o templo fosse um clube social apenas. Não vem com o intuito de adorar, de aprender, de louvar, de se santificar. Estão perdendo muitas vezes tempo com coisas banais, discutindo assuntos que não edificam. Eu pergunto: como é que você está administrando o seu tempo? O dia tem 24 horas. Parece que há tantas coisas para nós fazermos, né? Que o tempo de 24 horas se torna curto. A gente pensa, já acordou, já está meio-dia, já está 3 horas da tarde, não deu tempo. Não deu tempo para ler a Bíblia. Não deu tempo para eu orar 5 minutos. Não deu tempo para eu cantar um hino. Não deu tempo
você está administrando o seu tempo? Não temos mais tempo para Deus. Temos tempo de ficar 2 horas no WhatsApp. Temos tempo de ficar 2 horas no Facebook. Temos tempo de passar horas e horas colocando a conversa fora. E para Deus não temos nem sequer 10 minutos. Não temos o devocional e você com aquele cantinho reservadinho, lá no final da sua casa, lá no quarto da sua casa, aquele cantinho lá que você abre o seu coração. Você não está tendo mais tempo desse cantinho, de conversar com Deus, de abrir o seu coração, de exprimir a sua alma, de espremer as suas lágrimas. O que está acontecendo que você não tem mais tempo? O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada dia tem 1440 minutos, cada semana tem 168 horas. O tempo continua o mesmo, irmãos. Mas o que acontece é que o problema não está no tempo. Amém? O problema está na nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. O problema está aí. Nós precisamos averiguar isso na nossa vida. Temos que sair daqui hoje, eu principalmente. Eu tenho que sair hoje aqui convicto de que eu tenho que separar um tempo a mais para Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é que você está precisando nesta noite? O que é que você está precisando nesta noite? Se você buscar a face do Senhor, não vai lhe faltar. Não vai lhe faltar. Você está preocupado por quê? Porque amanhã tem que acordar às 5 horas da manhã. Você tem que trabalhar 12 horas. Jesus mesmo disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Você pensa que Deus descansa? Nesse momento Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando para você nesta hora. E você está preocupado com o tempo? Esse tempo, você tem que aproveitar esse tempo. Busque mais o Senhor. Tenha uma relação mais íntima com o Senhor. Você tem que saber agora definir as prioridades da tua vida. Qual é a prioridade da tua vida? Será que Deus está dentro dessas prioridades? Será que Deus tem critérios dentro dessas prioridades? Irmãos, saiba uma coisa: crentes, todos aqui são crentes, cristãos. Essa mensagem é para vocês. Olha, sabe uma coisa: nós não somos deste mundo. Você não é deste mundo. Mas tem gente se comportando em nosso meio como se fosse deste mundo. Por isso que não tem tempo para Deus. Por isso que não está sabendo administrar o seu tempo. A prioridade maior em nossas vidas, irmãos, a comunhão. Essa palavra no grego significa koinonia, comunhão, relação íntima. Já imaginou? A minha esposa está aqui, somos casados há 13 anos, e de repente eu não sei nem qual o suco que ela mais gosta, eu não sabia nem qual o principal, o melhor prato que ela gosta, a cor que ela mais gosta do vestido. Eu não sabia qual é nem a posição que ela gosta de dormir. Que comunhão é esta? Como é que você diz ser cristão? Como é que você diz ser de Deus e você não conhece os pormenores, os detalhes, aquilo que agrada a Deus? E você não procura na sua vida esse detalhe de agradar a Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano, no trabalho, na escola, onde você estiver, entre os amigos.
está no meio dos amigos. No meio dos amigos. Ele não é crente. Tem vergonha de dizer. Ser chamado de careta, de quadrado, né? E outras coisas mais, né? Mas, irmãos, comunhão é isso, é você conhecer, ter intimidade. Na intimidade você conhecer. Por isso que lá em Oséias, capítulo 6, versículo 13, prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é comunhão, isso é conhecimento. Não adianta você saber pregar, não adianta você saber a palavra, não adianta você abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não ter comunhão com Deus. E Tiago, capítulo 1, versículo 23, ele diz: não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Isto é comunhão. Comunhão com Deus. Irmãos, entre as prioridades da comunhão, existem os detalhes que precisamos relacionar. Primeiro, irmão, devemos estar focados numa vida pautada, como o irmão falou aqui, em sua santidade. A palavra santidade, ela tem um significado de separação. É você ser separado. Nós somos santos, irmão, não para ficar no altar, para ser adorado, nem para mostrar a alguém que a gente é melhor do que ele, que a gente tem um comportamento melhor do que ele, não. A santidade aqui é uma santidade que demonstra que você é diferente, que é uma luz que irradia em você diferente. Não é uma luz colorida, não é uma luz qualquer, azul, vermelho, amarelo, não, mas uma luz que ela ilumina, ela clareia, ela resplandece, ela esclarece, ela mostra que você tem uma luz diferente. Não é uma luz negra, não é uma luz vermelha, é uma luz branca, pura. É diferente. Então precisamos, irmãos, ter esta santidade na nossa vida, como o irmão falou várias vezes. Santidade, santificação, santidade, separação do mundo. Como é que você quer ser santo se você corrobora, se você coparticipa de pornografias, você coparticipa de coisas no Facebook pornográficas, curtindo coisas diabólicas? Como é que você pode ser luz? Como é que você pode ter santidade? Quando você compartilha com sua vizinha, com seu vizinho, a vida de outras pessoas, se mete na vida de outras pessoas, se preocupa com a vida das pessoas, esquece a sua. Deixa de pregar muitas vezes o Evangelho para se preocupar com a vida de A, de B, de C, de D. Onde é que está a sua santidade? A diferença, os frutos do Espírito, a luz que deve brilhar nas trevas. Onde é que está essa luz? Está debaixo do alqueire ou no velador? Irmãos, a santidade tem que estar focada no matrimônio, casamento, na relação entre as pessoas, entre os casais principalmente, marido e mulher. É inadmissível um casal que diz ser santo passar 2, 3 meses se falar dentro de casa. É inadmissível. Como é que você quer ir morar no céu desse jeito? Sem comunhão, sem comungar, uma relação. Problemas existem, dificuldades na relação sempre vai existir. Mas lembre-se que antes do problema na relação, você é santo, você é cristão, você é um testemunho de Jesus, você é um discípulo de Cristo. Então você tem que, na relação, os dois, o casal tem que ser diferente. Tem que haver a palavra perdão, tem que haver a palavra compreensão, tem que haver a palavra cedimento, ceder. Você tem que ceder, aprender a ceder, a ser humilde, a reconhecer quando está errado, a reconhecer quando está pecando, quando está falhando na relação, e pedir perdão e reconhecer, ser humilde. Isso aí é uma das características da santidade. A relação com a família é outra coisa que está muito relacionada entre a comunhão com Deus. Deus e família é uma coisa que se encaixou muito bem. Deus nasceu no coração de Deus a família, e Satanás, ultimamente, tem trabalhado para destruir a família, porque em lugar de nós estarmos dando muitas vezes brechas ao Espírito Santo, estamos dando brechas a Satanás, e ele está tendo espaço, como o que falou, está conseguindo muitas vezes vencer algumas batalhas. Ele pode vencer algumas batalhas, mas a guerra ele não vence, porque quem está contigo é maior. Aleluia! Sai daqui com essa
palavra. Ele não vai vencer, porque quem está contigo é bem maior do que ele. Outra coisa, aos filhos, a comunhão também inclui os filhos, os nossos filhos, irmãos. Os pais hoje estão deixando os filhos muito à vontade. Os filhos estão fazendo o que querem. Os pais estão mimando demais seus filhos, achando que isso é amor, e deixa de ensinar os caminhos do Senhor, de impor as regras que devem ser colocadas. Deixa os filhos muito à vontade. Os filhos não têm mais hora de chegar em casa, chegar a hora que quer. Tem pais crentes aceitando o filho trazer na hora para dentro de casa, e vice-versa. E essa é a verdade. E a comunhão com Deus. E a luz que você diz ter no seu coração, onde é que está? Hoje os filhos não conversam mais com os pais e vice-versa. Os pais acham que comprar roupa, comida, isso é suficiente. Estão deixando os filhos criando, se criando os filhos como se cria batata no meu terreno. Planta lá e deixa ver o que acontece. Não é bem assim. Deus nos deu os nossos filhos para nós cuidarmos deles. Somos responsáveis por eles. E a comunhão, ela exige isso também de nós. Exige que nós tenhamos uma relação com o uma relação sadia, de comunhão, apresentar a Ele o caminho do Senhor, mostrar para Ele que se ele sair desse caminho, Ele não vai usufruir das benesses do reino dos céus, que está preparado para todo aquele que nele crê no Senhor. Outra coisa, ponto 4, ao nosso trabalho. Tem pessoas que no trabalho não procuram cumprir suas metas que o patrão determina. Até cheio de patrão. Com o crente é diferente. O crente tem que mostrar que ele é diferente. A santidade dele tem que mostrar que ele é um camarada justo, que vai estar ali para obedecer o seu patrão, ser honesto, cumprir a sua meta, cumprir o seu horário, cumprir aquilo que ele estava aí para fazer, e sair feliz, e apresentar com esse seu comportamento, essa atitude, e ele vê que você é diferente, e glorificar o nome do Senhor que está nos céus. Vai dizer, rapaz, fulano de tal é diferente, né? Todo mundo aqui reclama, murmura, se chateia. Ele não, ele sempre está ali pronto. É a característica, porque, irmãos, na palavra de Deus diz que há uma diferença muito grande do homem que serve a Deus e do que não serve. E isso está dentro dos parâmetros de você aproveitar o tempo. É um trabalho que você aproveita o tempo. E ali você também dá testemunho de que você é diferente, que você é um servo de Deus, que você é um servo de Deus. O quinto, agora vai para os homens que estão na frente da obra de Deus. Isso inclui a mim, que hoje eu sou diácono lá na igreja, porque eu não congrego a Assembleia de Deus. Isso trata a nós, irmãos, o nosso ministério. Como é que está sendo o nosso ministério? Como é que nós estamos tratando as ovelhas do Senhor? Será que estamos fazendo a acepção? Aquela ovelha lá, bem cevadazinha, o seu pelo é mais branquinho. Como é que nós estamos tratando? Como é que nós estamos fazendo? Né? Estamos numa guerra espiritual. E Deus nos deu essa confiança de estar à frente desse batalhão. Devemos estar munidos das armas espirituais, estar munidos da espada do Espírito, né? Capacete da salvação, a armadura de Deus, calçar os pés com a pregação do Evangelho, da paz, né? Estamos com o escudo, né, da fé, que ele faz com que os dardos do inimigo não nos atinjam nem atinjam o rebanho, né? Então isso tudo faz parte, irmão, do tempo que nós temos que aproveitar. O tempo que nós estamos aqui, vamos falar das coisas que edificam, daquilo que vai fazer você crescer espiritualmente, você sair daqui diferente. Não adianta você vir para a igreja, ter 30 anos de evangelho, você não ser diferente, você é a mesma pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa 30 anos atrás, você tem que ser diferente, melhor. A sua luz tem que brilhar mais forte, bem mais forte, tem que iluminar mesmo. Olha, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém nesta noite. Está falando profundamente a alguém nesta noite. E eu tenho que dizer a você nesta noite: quer conhecer mais de Deus?
Você quer ter um diferencial com Deus na tua vida? Quer ter algo especial com Deus na tua vida? Quer saber qual é a vontade de Deus na tua vida? Então, irmãos, não deixe as prioridades que Deus colocou na contramão dos céus. Tem gente aí na contramão dos céus. Procure se derramar na presença do Senhor. Separe um tempo devocional para buscar, para estudar a palavra, para orar, para jejuar. Jejuar, sim. Já imaginou? Deus nos livre de tal situação, mas se for, nós temos que encarar. E de repente ele está passando uma rua e cai uma pessoa endemoniada. E se a gente não estiver preparado, que vergonha! Já imaginou o inimigo chegar assim como já veio acontecer? Fulano de tal, né? Mentira, mas você não é mentira não. Está entendendo? Fulano de tal, mentira. Se ele vier aqui, eu sabe, agora você não é mentira não. Porque você é assim. Satanás não. Quer dizer, irmãos? Jejuar sim, irmãos. Orar sim. Não é só orar na igreja, não. Orar em casa. Botar o joelho no chão, botar a face no chão, clamar ao Senhor, pedir força para suportar esses dias maus que o irmão Ronaldo falou. Olha, irmãos, o irmão falou aqui sobre prejuízos. Eu vou falar sobre prejuízos. Quantos prejuízos, irmão, não ocorreu no meio do povo de Deus? Como você mesmo citou. Quantas pessoas deixaram se levar pelos problemas, pela dissolução, pelas diferenças? Isso é prejuízo, irmão, para nós. Prejuízo. Alguém não querer vir aqui mais porque está com raiva, está chateado. Isso é prejuízo para a obra de Deus. É prejuízo para o crescimento espiritual da igreja. Quantos prejuízos têm acontecido? Quantos desastres? Quantas pessoas feridas? Porque as prioridades espirituais estão perdidas. Tem pessoas hoje buscando primeiro todas as coisas para depois buscar o reino de Deus na contramão. Não pode. É hora, irmãos, é o momento, é o minuto, é o segundo de você aproveitar o tempo de Deus, o tempo que Deus reservou para você. Chega de comodismo espiritual, como o texto diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Este sono aqui é o sono da perdição, é o sono do comodismo espiritual, é o sono do pecado. O pecado, irmãos, ele dá um sono tão grande que você fica louco. Não é que você vai fisicamente cochilar, a palavra entra aqui, sai aqui, você não fica perguntando: não, foi aquele não pregou mesmo? Qual foi o tema? É um sono espiritual. Você não consegue absorver aquilo que Deus fala contigo. Você não consegue mais assimilar. Você acha só que pelo fato de ir para a igreja você já cumpriu. Não é bem assim não. A igreja, a sua casa, o seu trabalho, onde você estiver, é a continuidade da igreja que você congrega. É a continuidade. Você é igreja em qualquer canto do universo. Você é igreja. Você é testemunho de Jesus. Então, irmãos, estamos convivendo, irmãos, na degradação do tempo. Estamos convivendo com a degradação da família. Estamos convivendo na degradação da igreja. Não da igreja invisível, mas da igreja como fisicamente falando. Quando nós estamos aqui olhando para algumas pessoas, a gente trata como igreja local, né? Então, irmãos, a sociedade está banalizando a vida não tem mais valor para nada, né? A prostituição está tomando conta das escolas, dos bares, dos restaurantes. Então, tudo que você vê é homens se relacionando, mulheres se relacionando entre si. A falta de temor a Deus, a falta de comunhão. E essas pessoas dizem que acreditam em Deus. Elas dizem que temem a Deus. Tudo mentira. Tudo mentira. Quem teme a Deus, quem acredita no Senhor, procura andar como Jesus andou.
E não olha o caráter. Olha mais o carisma do que o caráter. Às vezes, quando ele é mais pregador, tem um carisma. O cara é atraente, tem uma voz, tipo William Bonner, né? E tem um carisma, e tem, sabe, uma maneira de se expressar, que todo mundo fica assim. Mas quando você vai olhar, e o caráter, como será? Será que o caráter dessa pessoa está dentro dos parâmetros que Jesus exige que ele tenha? Será que realmente o homem de Deus, ele vai chegar para a igreja como essa e vai dizer, ao ser convidado, olha, eu vou, mas o meu cachê é 10 mil reais. O meu cachê é 20. Será que este homem é de Deus? Eu não acredito. Eu não acredito. O cara cobra cachê para pregar o evangelho, né? Por causa do carisma, por causa do nome, da fama. Cobrar cachê. Eu não conheço essa Bíblia, não. Mas é isso que está acontecendo no tempo, irmãos. O tempo está correndo tão rápido. O tempo está nos sufocando a maneira para algumas pessoas que não estão buscando o Senhor, que nem isso estão percebendo. Estão praticando mercantilismo dentro da igreja de uma forma sutil e as pessoas não estão percebendo. Estão fazendo a casa do Senhor covil de ladrões, mercantilizando a fé. Um dia desse eu vi aquele Valdomiro Santiago dizer: agora eu quero 1 milhão de pessoas dando R$1.000. Pelo amor de Deus, irmãos. Quando perguntaram a Jesus, qual será o sinal da tua vinda no fim do mundo? Jesus disse: não vai haver terremoto, não. Primeiro ele disse: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Tem muito crente sendo enganado aí. Hoje mesmo o Valdomiro levou umas facadas, né? Você soube, né? Levou umas facadas ao Valdomiro. Porque quem semeia o vento vai tempestade, né? No mínimo, essa pessoa ele se sentiu enganada, né? Ludibriada, né? Entendeu? Então, irmãos, está surgindo muitos falsos profetas no nosso meio. O falso evangelho, o evangelho que Jesus não pregou, e tem muita gente deixando levar, gente do nosso meio, gente convidando pelo evangelho, se deixando enganar por esse evangelho falsificado que eu pregando por aí. Tu sabe por quê? O tempo está tomando tanto tempo dessas pessoas, irmão, que elas não têm tempo mais de ler a palavra, para aprender, para conhecer a verdade. Não estão tendo tempo mais de orar, para perguntar a Deus: Senhor, aquilo é teu mesmo, aquilo é tu que está fazendo, aquilo é tu que estás operando, ou aquilo é do homem, ou aquilo é de Satanás. Porque existem 3 espíritos que operam na terra: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito de Satanás, o espírito do anticristo. Então você tem que ter o discernimento para você saber qual desses 3 espíritos está operando no meio da igreja, para que você não seja enganado. Amém? Amém. Devemos ficar atentos, irmãos. Devemos estar alerta. Devemos estar com a palavra de Deus na ponta da língua. Não quero que ninguém responda. Quando já leram a Bíblia toda aqui, você vai responder a você. Não quero que ninguém responda. Esse ano, quem já leu pelo menos os 20 capítulos, 30 capítulos da Bíblia esse ano? Será que você já parou 10 minutos para ler hoje? Será que você já parou 5 minutos para orar 5 minutos? Porque não é muito o tempo da oração, é a maneira que você ora. Agora, as circunstâncias que você tem que orar, depende da luta, da prova, você pode passar a noite de oração, como Jesus passou. Mas Elias mesmo passou 2 horas orando. Quando Elias foi para pedir para Deus mandar fogo do céu, só fez assim: Senhor, agora envia e mostra para eles que é o Deus realmente de Israel. Fogo desceu imediatamente. Porque depende de quem ora. A oração de um justo pode muito ser feita. Para ela surgir na sua vida, você tem que ser justo. Tem que estar na condição de justo na presença de Deus. Deus não ouve pecadores. Por isso que sua vida está infrutífera. Porque muitas vezes você não está andando em conformidade com a palavra. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho
tenho anunciado, que eu vos tenho falado, que eu vos tenho pregado. A palavra que limpa, mas é necessário que você pratique, que você escute, que você leia, que você estude, que você examine. É necessário despertarmos, irmãos, quando aos 3 aspectos relacionados ao tempo. Devemos discernir o tempo em que estamos vivendo. Devemos ter isso em mente. Porque, irmãos, vamos aqui fazer uma viagem no tempo agora. Aqui estamos falando em tempo. Vamos fazer a viagem no tempo. Há 2000 anos atrás, Jesus, lá no templo de Jerusalém, andando lá entre os judeus. E lá no templo, gente orando e pedindo: Deus, envia o Messias. Deus, envia o Messias prometido. Envia o ungido prometido. Jesus passando bem perto dele. Ele orando para o Messias vir e Jesus passando bem perto dele. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas estavam orando, mas estavam com a sua visão espiritual ofuscada. Jesus bem perto deles, passando ali. Foi necessário Jesus dizer assim: quem tem sede, venha me beba. Jesus não suportou mais a gente chamando ele: pois quem tem sede, venha me beba. E as pessoas lá clamando pelo Messias, o Messias bem perto dele. Quantas vezes você orou e Jesus bem perto de você e você não percebeu? Abre os olhos, irmãos. Não é os olhos físicos, não, os olhos espirituais. A tua bênção está bem perto, mas está faltando alguma coisa para que ela se complete na tua vida. E acontece, irmãos, temos que ter instrumento, irmãos. Temos que discernir o tempo que estamos vivendo na presença de Deus. Temos, irmãos, que está acontecendo, que está acontecendo hoje, aconteceu no passado. Os religiosos da época não perceberam.